Fala, meu sétimo ano, e aí? Tudo certo? Tudo em ordem? Bom, pergunta de sempre, né? Sempre começo perguntando se está tudo direitinho com vocês. Espero que esteja tudo bem, que vocês estejam se cuidando aí, que esteja tudo em ordem com vocês, com a família de vocês. Feliz Dia dos Pais para o pai de cada um de vocês, certo? Hoje a gente entra em um assunto novo aí, tá? Que são as expressões e as equações, certo? É um assunto que vocês vão reparar, ele é bem simples, tá? Só que é a base para o resto de grande parte da matemática que vocês vão ver daqui para frente. E não só sétimo ano não, tá? Mas vocês vão ver equação em oitavo ano, em nono ano, primeiro ano do ensino médio e assim por diante. Então, a base é agora. É importante que vocês aprendam, entendam esses conceitos que nós vamos conversar aí na aula de hoje, tá? E na próxima aula, principalmente nessas duas. Por quê? Porque são conceitos que vão servir de base para o restante da caminhada matemática de vocês, tá? Então vocês vão perceber que não são conceitos difíceis, mas se vocês não prestarem atenção agora, se vocês não conseguirem aprender agora, lá na frente vocês vão sentir falta desse conteúdo de agora. Então, preste atenção, tá? Se liga, rever o vídeo, porque não é complicado, dá para pegar, vocês são inteligentes pra caramba, vão aprender rapidinho, certo? Bom, a gente começa aí relembrando, tá? Visualizando o que são as expressões. As expressões, a gente diz que é uma expressão sempre que na matemática a gente possui letras e números. Então sempre que eu tiver assim, ó, x mais 3 é uma expressão. 5 mais x é uma expressão, certo? Então a expressão possui sempre letras e números, tá? Dentro da expressão a gente chama de a letra, a gente chama sempre de, vou botar até assim, variável. A gente chama sempre de variável. Por que variável? Porque a letra a gente não sabe o valor dela, então pode variar. E o número nós chamamos de constante. Por quê? Porque o número vai ser sempre 15. Então, por exemplo, aqui eu tenho x mais 15. Isso é uma expressão. Por que é uma expressão? Porque possui letra e possui número. A letra é variável. Por quê? Porque eu não conheço. Então pode ser 2 mais 15, pode ser 3 mais 15, pode ser 4 mais 15, eu não sei. Ela pode variar, pode ser menos 2 mais 15, pode ser menos 4 mais 15. Então, pode ter uma variedade de números que pode entrar ali, certo? O 15 não, o 15 vai sempre se manter, então ele é o constante, certo? Então, a expressão possui sempre letras e números. Aí é importante detalhar para vocês, tá, gente, se lembrar, que na matemática, sempre que a gente não conhece determinado valor, nós classificamos ele com uma letra. De regra, a letra X, certo? Então, sempre que você não conhecer determinado valor, a letra X vai representar esse valor. Então, vamos imaginar que eu fale assim, ó, eu quero um valor mais 15. Eu não sei que valor é esse, eu não sei que número é esse. Então eu represento ele pela letra X. Aí aqui vem alguns exemplos que são importantes pra caramba para vocês para a resolução de alguns probleminhas que vocês vão enfrentar daqui para frente. Por exemplo, nesse exemplo. Foi legal, né? Gostaram, né? Bom, vamos lá. Por exemplo, aqui. Nessa primeira frase aqui. O triplo de um número. 3x. Aí, professor, por que o triplo de um número é 3x? Por quê? Primeiro, um número. Eu sei qual é esse número? Não sei. Certo? Eu falei para vocês, sempre que a gente não sabe qual é um número, nós representamos ele por uma letra. Em regra, a letra x. Então, o triplo de um número, esse um número eu chamo de x, porque eu não conheço ele. E o triplo? O triplo de um número não significa que a gente vai multiplicar ele por 3? Então, por exemplo,
Qual é o triplo de 2? 6, porque 3 vezes 2 dá 6. Qual é o triplo de 3? 9, porque 3 vezes 3 dá 9. Então, o triplo de um número. Eu não sei que número é esse, eu chamo ele de x. Se eu quero o triplo dele, eu sei que eu vou ter que botar x vezes 3. Então, o triplo de 2 é 3 vezes 2. O triplo de 3 é 3 vezes 3. O triplo de 4 é 3 vezes 4. O triplo de x é 3 vezes x. Então, é 3x. Tá? E aí, sempre que vier colado, significa que é vezes. Tá? Eu vou colocar aqui, ó, só para a gente visualizar. Poderia estar assim, ó, 3 mais x é para somar. Se tiver colado 3 colado no x, significa que é uma multiplicação. Sempre que a letra estiver colada no número, tá? Significa que ele está multiplicando. Então vamos voltar para o exemplo. O triplo de um número. Um número desconhecido, não sei qual é. Sempre que o número é desconhecido, eu chamo de x. Se eu quero o triplo dele, eu tenho que multiplicar ele por 3. Então, 3 vezes x. 3x. Vamos para o exemplo de baixo. A metade de um número. Um número, certo? Eu sei que número é esse? Não sei. Então, eu chamo ele de x. Ok? Eu quero a metade desse número. Para saber a metade de um número, a gente não tem que dividir ele por 2. Então, ó, um número eu chamei de x, porque eu não sei que número é esse. Qual é a metade dele? Eu não sei qual ele é, mas eu sei que eu tenho que dividir por 2. Então, x dividido por 2. Certo? Então, aqui, ó, x dividido por 2. Por quê? A metade é sempre quando a gente divide um número por 2. Então, metade de 4. 4 dividido por 2. Metade de 6. 6 dividido por 2. Metade de 8. 8 dividido por 2. Metade de x. X dividido por 2. Certo? E aí vem o terceiro exemplo. O terceiro exemplo fala assim, ó, o dobro de um número mais 2. Vamos visualizar? Um número. Eu sei que número é? Não, né? Se eu não sei que número é, eu chamo ele de x. O dobro de um número. O dobro de um número a gente não multiplica sempre por 2? O dobro de 2 é 2 vezes 2. O dobro de 4 é 2 vezes 4. O dobro de 8, 2 vezes 8. O dobro de x, 2 vezes x. Porque colado, nós vimos aqui, ó, que quando tem multiplicação é só colar um número. Então, 2 vezes x. O dobro de um número, 2 vezes x. Mais 2. Então, aqui eu tenho mais 2. Certo? 2 vezes x mais 2. 2x mais 2. O dobro de um número mais 2. Por que é importante esses exemplos, tá? E o que vocês têm que ficar ligados? Nos exemplos, está escrito sempre assim, ó, um número. Nos problemas que vocês vão enfrentar, não vai vir escrito um número, tá? Vai vir escrito uma situação em que o número é desconhecido. Por exemplo, Maria, monte a expressão do seguinte problema. Um exemplo só. Maria tem o dobro da idade de Juliana. É possível montar a expressão. Não é para a gente falar qual é a idade da Juliana, nada disso. Depois a gente vai ver isso. Vamos lá. Maria tem o dobro da idade de Juliana. A gente sabe qual é a idade de Juliana? Não, né? Vamos lá. Maria tem o dobro da idade de Juliana. Eu sei qual é a idade da Juliana? Não sei, né? Vou colocar aqui, ó, para a gente conseguir, ó, usar bem o quadro. Vou colocar aqui. O dobro da idade da Juliana. Eu não sei qual é a idade da Juliana. Então, eu vou colocar que a idade da Juliana é igual a x.
Por quê? Eu não conheço qual é a idade dela. Então, sempre que tiver um problema, que você precisar representar com um número, que você não conheça esse número, tá? Nós vamos representar esse número por uma letra. E essa letra, por regra, é o X. Então, a idade da Juliana, vou colocar aqui assim um I e um J, porque a idade da Juliana é igual a X. Porque eu não sei qual é a idade da Juliana. Aí no exemplo que eu falei para vocês, eu pedi para montarem a seguinte expressão. Maria tem o dobro da idade da Juliana. A idade da Juliana eu não conheço, eu chamei de X. Maria tem o dobro, certo? Então Maria tem 2x. 2 vezes x. Certo? Então, é só um exemplozinho de como isso vai cair nos problemas, tá? Porque não vai vir assim um número. Você vai ter que interpretar que se você não conhece aquele número, você vai chamar de x. Aí a gente vem para cá, que é o mais importante aí nesse momento pra gente, tá? Que é quando nós conversamos sobre o valor numérico de uma expressão. Que aí já entra resultado da expressão, tá? O valor numérico acontece sempre quando nós trocamos, tá? As letras por números. Então, quando nós pegamos aqui, ó, vamos lá, vamos imaginar. A idade da Juliana é X. Maria tem 2x, certo? Aqui eu tenho a letra. Se eu falasse para você assim, Juliana tem 10 anos. Imagine que Juliana tem 10 anos. O que você ia fazer? Poxa, Maria tem o dobro da idade da Juliana. Juliana tem 10 anos. Então Maria vai ter 2 vezes 10. Certo? Maria vai ter 20 anos. Ok? Então, repare que nós trocamos x por 10. Então, o valor numérico acontece sempre quando nós trocamos a variável, que é a letra, por um determinado valor, tá? Normalmente esse valor é dado para a gente. Então, olhem esse exemplo, tá? Quero saber o valor numérico. Aí disse para vocês que o valor numérico é sempre o que nós temos, tá? É o valor que temos quando trocamos a variável por um valor, por um, aqui na verdade, número, tá? Então, sempre que nós trocamos a variável por um número, nós vamos chegar no valor numérico daquela expressão. Nós vamos para o resultado daquela expressão. Dei um exemplo para vocês, ó, que já é até um exemplo mais dificilzinho. Tem o dobro, tem duas letras, ó, repare, tem o x e tem o y. Então, eu coloquei como exemplo assim, ó, 4 vezes x, tem o dobro não, né? Tem potência. 4 vezes x elevado a 2, certo? Menos x vezes y. Ok? Então, ó, 4 vezes x elevado a 2 menos x vezes y. Essa é a nossa expressão, tá? Eu tenho aqui, primeiro, a constante 4, a variável x, porque eu não sei o valor de x, e a variável y, que é a outra letra, ok? Bom, aí aqui eu pedi a vocês, ó, determine o valor da expressão para x igual a 2 e y igual a menos 5. O que isso significa? Que eu vou precisar trocar. Aonde for x, eu vou colocar 2. E aonde for y, eu vou colocar menos 5, certo? Então aqui eu tenho, ó, 4, vou copiar a expressão de cima, ó, 4 vezes x elevado a 2 menos x vezes y. E aí como é que eu coloco isso aqui? Como é que eu organizo, tá? 4 vezes x eu não tenho que trocar por 2, então troquei, ó, 2 elevado a 2 menos x de novo, troquei por 2 de novo, menos 2 vezes y. Y não é menos 5? Então, aonde era y, entrou menos 5. E aí é só resolver. 4 vezes 2 elevado a 2
dá 4. Menos 2 vezes menos 5. Então, aqui eu tenho agora 4 vezes 4, porque 2 elevado a 2 deu 4, menos 2 vezes menos 5. 4 vezes 4, 16. Menos 2 vezes menos 5 vai dar mais 10. Por que mais 10, professor? Porque menos com menos. Na multiplicação, sinais iguais, resultado sempre positivo. E aí eu vou ter aqui 16 mais 10 igual a... Então, o valor numérico dessa expressão, 4 vezes x elevado a 2 menos x vezes y, tá? Para valor numérico da expressão para x igual a 2 e y igual a menos 5, o valor numérico dela é 26. Ok? Então, o valor numérico ele vai mudar de acordo com o que a gente vai precisar encaixar aqui. Tá? Por quê? Se eu tivesse falado para vocês assim, ó, determine o valor da expressão para x igual a 3 e y igual a 5, mudaria o resultado todo, certo? Ou se eu tivesse falado assim, ó, valor numérico da expressão para x igual a 10 e y igual a 100, mudaria o resultado todo da nossa expressão. Então, o valor numérico ele vai mudar de acordo com as substituições que eu vou realizar na minha expressão. Normalmente, esse valor aqui é dado para a gente, tá? Vou até apagar aqui, ó. Esse valor de x e y, ele é dado para a gente. E aí você vai precisar visualizar e trocar o x por um valor e o y por um outro valor, tá? Quando tiver x e y, poderia ter x, y e z, e aí você teria 3 valores para trocar. Poderia ter só o x, como no caso aqui do exemplo da idade da Juliana, que era o dobro da idade. Se a idade for 10, 2 vezes 10 dá 20, certo? Então é preciso, nesse caso aqui, trocar a letra por um número pré-determinado para que a gente chegue no valor numérico, certo? Às vezes vai vir a questão, vai vir da seguinte maneira para vocês, tá? Determine o valor de x e y para quê? Para que o resultado dê 26. Aí você vai ter que experimentar lá. Então, às vezes vai vir assim, ó. A questão vai vir, determine o valor de x e y para que o resultado da expressão dê 26. Aí na letra A vai estar assim, ó, x igual a 10, y igual a 20. Aí você vai substituir. Aí você vai ver que o resultado não deu 26. Aí você já sabe que não é a letra A. Aí na letra B vai estar assim, ó, x igual a 5, y igual a 10. Aí você vai substituir, não vai dar 26. Aí você já sabe que não é. X não é 5, y não é 10, certo? Aí vamos lá, na letra C tem x igual a 2, y igual a menos 5. Aí você substitui. Fez a continha toda, deu 26. Então, a resposta vai ser a letra C, certo? Aqui eu estou colocando para vocês só o tipo de continha e o tipo de questão que você vai enfrentar quando a gente for falar de expressão, certo? Bom, a gente fecha por aqui hoje, tá? Nessa nossa aula. Na próxima aula nós entramos em equação. Vamos fechar por aqui para não ficar muita confusão na cabeça de vocês, tá? A equação é um passo adiante da expressão. Então, aprendam a expressão, certo? Porque é fundamental para o restante da caminhada de vocês. Até em faculdade, vocês vão pegar questões que vai precisar ter a montagem da expressão. Então, vamos lá. Expressão, sempre que possuir letras e números. Letra nós chamamos de variável. Número nós chamamos de constante. Importante na hora de montar a expressão. Entender que a letra representa sempre um número que você desconhece. Então, o triplo de um número, eu não conheço esse número, eu chamo de x. Se eu quero o triplo dele, 3 vezes
x. A metade de um número, eu não conheço esse número, eu chamo de x. Se eu quero a metade dele, x dividido por 2. No terceiro exemplo, o dobro de um número mais 2. Um número, eu não sei que número é, eu chamo de x. Eu quero o dobro dele, então 2x mais 2. Mais 2. Certo? Então, sempre que eu não conhecer um número, eu chamo de x. Na maioria dos problemas não vai vir escrito assim, um número. Vai vir, como eu usei como exemplo aqui para vocês, Maria tem o dobro da idade de Juliana. Certo? A idade de Juliana eu não conheço. Então, a idade de Juliana eu chamo de x. É um número que eu desconheço. Certo? Se Maria tem o dobro da idade da Juliana, a idade da Juliana é x, porque eu não conheço. O dobro é 2 vezes x. Vem para cá, valor numérico da expressão. O valor numérico da expressão é sempre que nós substituímos a letra, as letras no caso, por algum número. Então aqui eu tenho a expressão 4x elevado a 2 menos x vezes y. E aí a questão pede para a gente dividir determinado valor da expressão para x igual a 2 e y igual a menos 5. E aí é só substituir. Aonde é x, eu vou botar 2. Aonde é y, eu vou botar menos 5. Então, 4 vezes 2 ao quadrado menos 2 vezes menos 5. Fiz a expressão, resultado deu 26. Pode ser que a questão dê para a gente os valores para que a gente substitua, pode ser que a expressão dê o resultado e nas opções, tá? Pode ser que a questão dê o resultado e nas opções a gente tenha que marcar o valor certo para achar aquele resultado. Aí o que a gente tem que fazer? Testar um por um para ver qual é o que vai bater bonitinho. Ok? Bom, sétimo ano, fechamos, tá? Abraço para vocês, se cuidem. Eu vou botar exercício aí para vocês no portal. Façam o exercício, aprendam essa disciplina, porque é a base não só para esse bimestre, não só para o sétimo ano, o restante da caminhada de vocês. Valeu? Tchau, tchau. Tamo junto.